Recentemente, a Netflix lançou a série Dahmer, um canibal americano, que se tornou um dos seus maiores sucessos de audiência, sendo assistido por telespectadores de 60 países. A série conta sobre um dos assassinos em série mais notórios da América, que era o Jeffrey Dahmer. Ele assassinou e desmembrou 17 homens e meninos entre os anos de 1978 e de 1991. Olá, meus docinhos, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galerinha, é o seguinte. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo contando fatos pra vocês, porque como eu disse pra vocês em alguns vídeos anteriores, e acredito que eu disse isso no último vídeo também, os vídeos contando fatos e as reações, eu iria estar tentando manter o controle pra vocês, já que dos 5 conteúdos que eu tenho, 3 eu não consigo manter o controle pra vocês, não consigo fazer a mesma quantidade desses conteúdos que eu faço das reações e dos vídeos contando fatos, porque eu preciso estar, assim, bem psicologicamente, para poder estar fazendo alguns desses 3 conteúdos, né, vídeos de alguns desses 3 conteúdos, e eu preciso também, né, ter um dia específico para poder gravar alguns deles também. Então é por isso que eu não tenho feito para vocês. As trollagens, né, é uma delas, eu preciso estar bem psicologicamente para poder estar fazendo uma trollagem com meu marido, e ele também, né, tanto a pessoa que vai fazer a trollagem quanto a pessoa que vai ser trollada, ambos precisam estar bem psicologicamente para poder fazer isso, tanto para trollar quanto para ser trollado, para poder não dar nada de errado na trollagem, certo? E perder um vídeo, perder um tempo, né, que você se esforçou para poder trazer um vídeo legal. Já os vlogs, como eu disse pra vocês, eu só faço vlogs quando eu tenho alguma coisa pra comemorar com vocês, quando eu tenho alguma coisa pra contar pra vocês, né, uma conquista pra mostrar. Então é por isso que ultimamente eu não estou fazendo, porque não tá tendo nada pra eu poder comemorar com vocês, contar pra vocês, né, eu não conquistei nada, certo? E já os vídeos de terror, eu não estou fazendo pra vocês nem os reconhecimentos dos lugares, que eu acho que vocês estão percebendo. Por quê? Porque, assim, nós estamos com falta de tempo, né? Como eu disse pra vocês, pra poder fazer vídeos de terror, tanto os reconhecimentos dos lugares, eu e meu marido precisamos ter tempo. E ultimamente a gente tem estado muito atarefado, né? Estamos passando por algumas dificuldades. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um assunto muito pessoal de nós dois. Então nós estamos muito, assim, sabe, sem tempo por conta desses problemas, né? Estamos muito atarefados para poder resolver esses problemas. E aí é por isso que a gente não tá fazendo nem os reconhecimentos dos lugares. Imagina um vídeo à noite, né? Que você tem que sair antes das 3 horas da madrugada da sua casa para estar indo até o local e fazer o vídeo às 3 horas da madrugada para vocês. Então, para quem, assim, sabe, tá muito corrido ultimamente como nós dois, a gente não tá tendo tempo para fazer nem os vídeos reconhecendo os lugares e nem o Madrugada Paranormal e o Noitada do Terror, que é, assim, sabe, um vídeo oficial mesmo, certo? Mas, como eu disse pra vocês, as reações e os vídeos contando fatos, eu vou estar tentando manter esse controle pra vocês, certo? E hoje, como vocês viram aí no trechinho, né, no início do vídeo, eu vou estar contando a história do Jeffrey Dahmer, que, assim, pra mim, ele foi um dos serial killers mais, assim, sabe, aterrorizantes da América. Na minha opinião, eu acho que ele foi um dos piores serial killers que já existiu, porque o que ele fez com 17 pessoas, né, todos homens, foi muito bizarro, galera. Os principais crimes que ele cometia era estupro, canibalismo e necrofilia, certo? Eram os principais crimes que ele cometia, mas o que ele fez com essas 17 vítimas dele foi bizarro. Foi completamente bizarro, galera. E assim, eu já aviso a vocês que esse vídeo aqui, ele é um conteúdo mais 18, certo? Ele, assim, é um conteúdo muito sensível. Ele, assim, vão ter muitas partes que vão estar silenciadas, certo? Só com o que eu falei aqui na descrição para vocês poderem estar vendo, certo? Na descrição não, aqui abaixo do vídeo, para vocês poderem estar sabendo o que foi que aconteceu, certo? Então, assim, como eu disse pra vocês, no último vídeo mesmo eu disse, o próximo vídeo que eu iria estar contando de fatos pra vocês, né, que eu iria estar contando fatos pra vocês, ele era muito sensível, ele envolvia conteúdo mais 18 e iriam ter muitas partes que iriam estar silenciadas, só com o que eu falei logo embaixo do vídeo pra vocês poderem estar sabendo, e é esse vídeo de hoje, certo? Eu não sei se todos vocês já ouviram falar nesse serial killer, o Jeffrey Dahmer, mas eu acho difícil alguém não conhecer sobre a história dele e o que ele fez, certo? Eu não vou colocar nenhuma foto sobre, assim, sabe, de nada que ele fez aqui no meu vídeo, porque senão o YouTube vai deletar o meu vídeo, certo? Porque são fotos que
assim, vão contra as diretrizes do YouTube, certo? Então eu não vou colocar nenhuma. Se vocês quiserem pesquisar, né, quiserem ver essas fotos, vocês podem estar escrevendo o nome dele no Google, certo? Jeffrey Dahmer, que vocês vão achar essas fotos, vão ter acesso a todas as fotos que eu não puder colocar aqui, certo? Enfim, galera, já vou avisando, né, o aviso eu já dei, né, já aviso de antemão que esse vídeo aqui, ele é pesado. Se vocês não gostam de conteúdos que envolvem tortura, violência e coisas assim, sabe, qualquer coisa desse tipo, eu aconselho vocês a não assistir esse vídeo, certo? Mas se vocês quiserem assistir, assim, sabe, fica a critério de vocês, certo? Bom, então está começando esse vídeo aqui. Antes de começar ele, eu vou estar pedindo para os novatos que estiverem chegando agora e não forem inscritos, se inscreverem no canal, tá bom? E ativarem as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim, sempre que eu mandar um novo vídeo, vocês vão estar recebendo aí na pastinha de notificações de vocês e podem ser os primeiros a vir deixar o like de vocês, o comentário, certo? Vou estar pedindo também para todos vocês estarem deixando o like de vocês, tá bom? O joinha, porque o like de vocês ele é muito importante pro canal. Ele ajuda a fortalecer ele, a recomendar os vídeos sempre mais pro público. Assim o meu canal vai estar aparecendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube e pegando mais recomendados, certo? E vou estar pedindo também para todos vocês estarem deixando o comentário de vocês, tá bom? Porque o comentário de vocês ele é muito importante pra mim. Ele me motiva a seguir sempre em frente aqui com o meu trabalho no YouTube. E assim eu sempre vou estar com uma disposição, com uma animação maior para estar trazendo um novo vídeo pra vocês, ok? Então eu conto com o apoio de todos vocês, ambos vamos ser recompensados no final, não vamos nos arrepender, tá bom? De dar esse apoio pro outro. Sem mais delongas, estamos começando esse vídeo aqui e eu espero realmente que vocês gostem, ok? Então, roda a vinheta que nós já vamos começar. O Jeffrey nasceu em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, no ano de 1960. Ele era filho de um instrutor de máquina de fita adesiva. Segundo os registros sobre a vida do Jeffrey, ele nasceu e foi criado em um lar conturbado, onde a mãe dele sofria de depressão e havia tentado até tirar a própria vida. Já o pai dele faltou à escola durante grande parte da sua infância. Bom, diante desses relatos, então, a gente pode chegar à conclusão de que a infância do Jeffrey não foi nada saudável como deveria ter sido, não é mesmo, gente? Quando o Jeffrey completou 18 anos, os pais dele finalmente se separaram. Segundo os registros, desde criança, o Jeffrey se interessava por animais mortos, mais especificamente a parte dos ossos. Ao perceber o interesse do filho, o pai dele lhe ensinou como branquear e preservar ossos de animais. Gente, não dá pra entender quem era mais maluco nessa história. Se era o Jeffrey por ter esse tipo de interesse quando ainda era uma criança, o que não é normal, né? Ou se era o pai dele por apoiar esse tipo de interesse do filho e ainda ensinar coisas tão absurdas como as que ele ensinou pra ele. Então o Jeffrey começou a provocar atropelamentos de animais para que pudesse dissecá-los e adicionar mais ossos à sua coleção. Além disso, ele também colecionava insetos e esqueletos de pequenos animais como esquilos. Durante a sua adolescência, o Jeffrey começou a dar ataques epiléticos falsos e zombar de pessoas com paralisia cerebral. Além disso, ele fazia ingestão de muito álcool e dizia aos seus amigos que esse era o seu remédio. Segundo os relatos dos seus professores, embora as notas do Jeffrey fossem medianas, ele tinha um grande potencial. Ainda durante a sua adolescência, o Jeffrey se descobriu gay e se envolveu com outro adolescente, embora não tivesse contado a seus pais que ele era homossexual. Porém, mais tarde, ele admitiu que fantasiava sobre dominar um parceiro masculino submisso a ele e que essas fantasias começaram a envolver dissecação. E é aí que começa o show de horror do Jeffrey Dahmer. O primeiro crime do Jeffrey aconteceu 3 semanas depois dele se formar no ensino médio no ano de 1978. A vítima foi o Steven Mark Hicks. Ele era um jovem de 18 anos que estava pedindo carona na rua. O Jeffrey então o convidou para tomar algumas cervejas na sua casa, o menino aceitou e durante aquele momento super tranquilo, sem nenhum problema, o Jeffrey estrangulou o Steven até a morte. Mas ele não só estrangulou o Steven até ele morrer, não. Ele fez uma série de outras coisas depois de ter matado o menino, certo? Eu não vou estar falando aqui no meu vídeo. Algumas pessoas falaram quando fizeram vídeos contando fatos da história do Jeffrey Dahmer, certo? E não deu problema para essas pessoas, mas eu não quero arriscar porque tem pessoas que falam que pode dar problema, certo? Mas eu vou deixar escrito aqui no vídeo, certo? As coisas que ele fez com o menino depois de ter matado ele, certo? Provavelmente nesse tempo que eu falei aqui pra vocês, né, que eu expliquei que eu não posso falar e o motivo, vocês já devem ter visto o que ele fez, né, escrito aqui.
E depois que ele fez todas essas atrocidades com o menino, depois de ter matado ele, ele dissecou o corpo dele e enterrou o que sobrou em uma cova rasa no seu próprio quintal. Mais tarde, ele ainda desenterrou o corpo do menino para poder dissolvê-lo em ácido, esmagar os ossos e espalhar pelo mundo. Pouco tempo depois de ter cometido seu primeiro assassinato, o Jeffrey se juntou ao exército americano por alguns anos. No entanto, ele continuou a beber muito e no ano de 1981, ele saiu da força militar e retornou a Milwaukee. O Jeffrey então começou a frequentar banheiros públicos gays, onde sedava homens e os agredia. Segundo o Jeffrey, ele via as pessoas com quem ele iria se relacionar apenas como objeto. Ele não via como um parceiro, nem nada do tipo. Ele via as pessoas com quem ele iria se relacionar apenas como objeto e ele não gostava de se relacionar com pessoas vivas ou conscientes. Ele não gostava, em outras palavras, ele não gostava de se relacionar com as pessoas porque elas se mexiam. Geralmente, pessoas se mexem, né? Mexem os braços, mexem as pernas, a cabeça, conversam. Mas, enfim, ele não gostava de se relacionar com pessoas que se mexiam. Então, ele sedava essas pessoas, sedava esses homens com quem ele iria se relacionar, porque era assim que ele gostava. Ele só sentia prazer em se relacionar com pessoas que ficassem paradas imóveis. Meu Deus do céu, que mente doentia, vocês não concordam? No final dos anos 80, o Jeffrey Dahmer cometeu seu segundo assassinato, que foi com um homem que ele levou para um hotel. Nessa época, o Jeffrey morava com a sua avó, porém, ela pediu para que ele se mudasse para outra casa e outro lugar por conta do seu hábito de bebedeira e de levar jovens tarde da noite para sua casa. Além disso, ela também reclamou de muitos odores ruins que vinham tanto do porão quanto da garagem, que era onde o Jeffrey guardava e se livrava das suas vítimas. Ele então se mudou para um apartamento em Milwaukee, e nesse local ele continuou a atrair, matar e desmembrar suas vítimas durante a década de 1990. Eu não vou citar todas as mortes dele, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, certo? Enfim, no dia 26 do mês de março do ano de 1991, o Jeffrey atraiu um menino de 14 anos para o apartamento dele, sem saber que esse menino era o irmão mais novo de um dos meninos que ele já tinha matado. Como o Jeffrey não sabia disso, ele levou o menino para o quarto dele, abriu um buraco na cabeça dele, mais ou menos aqui nesse local, ó, certo? Nessa região da cabeça do menino, ele abriu um buraco e injetou ácido clorídrico no cérebro do menino. E segundo palavras do próprio Jeffrey Dahmer, ele só fez isso porque ele queria deixar o menino tipo que num estado de zumbi, sabe? Tipo assim, ele queria abusar do menino, só que com ele consciente, mas sem se mexer. Meu Deus do céu. Gente, dá pra acreditar que um ser humano desse realmente existiu um dia? O Jeffrey quase deu uma vacilada, porque depois que ele fez todo esse show de horror dele com esse menino, ele saiu do apartamento dele pra beber e deixou o menino lá no quarto dele, do lado do quarto de um outro jovem que ele já tinha matado, que se chamava Tony, um jovem de 31 anos. Porém, de alguma forma, esse menino de 14 anos conseguiu recuperar um pouco da consciência dele, e quando ele viu o jovem lá, ele só pensou em correr. Só que ele ainda não tinha se recuperado totalmente para conseguir correr. Então ele saiu do quarto do Jeffrey andando meio que cambaleando, como se fosse realmente um zumbi mesmo. E quando ele encontrou 3 mulheres, ele tentou pedir ajuda para elas e explicar o que estava acontecendo. Só que ele estava com ácido clorídrico no cérebro, então ele não estava conseguindo falar ainda. Ele estava apenas conseguindo fazer uns sons estranhos, tipo assim, ele estava tentando falar, mas ele não estava conseguindo. As mulheres então começaram a ficar muito preocupadas com o menino, porque não sabiam por que ele estava daquele jeito. E exatamente nesse momento, o Jeffrey voltou para o apartamento dele e viu o menino conversando com essas 3 mulheres. Então, com muito medo de ser desmascarado, o Jeffrey começou a fingir que conhecia o menino e que estava preocupado com ele. Ele começou a falar coisas do tipo: meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? Eu falei para você não sair do quarto nessas condições. As mulheres então acharam aquela atitude, aquela reação do Jeffrey muito suspeita e começaram a perguntar pra ele se precisava levar o menino no médico, se ele estava bem, o que tinha acontecido com ele. E o Jeffrey simplesmente respondeu: não, que isso, não precisa levar ele no médico não, ele tá bem, ele tá ótimo, ele tá comigo, ele é meu amigo, a gente estava bebendo, ele só tá bêbado. Porém, as mulheres acharam aquela resposta, aquela explicação do Jeffrey muito suspeita e resolveram chamar a polícia.
Porém, quando os policiais chegaram no apartamento, foram até o quarto do Jeffrey e perguntaram sobre o Jeffrey respondeu exatamente a mesma coisa que ele respondeu para as mulheres. Ele respondeu: não, pra que isso? Não precisava de vocês terem vindo, não tinha necessidade de ter chamado a polícia. O menino tá bem, ele tá comigo, ele é meu namorado, ele só tá bêbado, ele já é até maior de idade. Lembrando que o menino tinha 14 anos de idade e o Jeffrey mentiu pros policiais que ele já era até maior de idade. E pasmem, por incrível que possa parecer, os policiais acreditaram na história do Jeffrey, acharam que não passava de uma briga de casal e que era uma questão que poderia ser facilmente resolvida sem eles se meterem no meio. E depois que os policiais foram embora, o Jeffrey matou esse menino de 14 anos também, como punição por ele ter tentado dar com a língua nos dentes. Apesar do Jeffrey Dahmer ter sido preso algumas vezes durante a sua vida, sendo a primeira delas por ter uma criança, as autoridades americanas só vieram a descobrir a sua atividade criminosa no ano de 1991. Nesse ano, ele atraiu a última das suas vítimas, que era o Tracy Edwards. Esse jovem tinha 32 anos e era bem mais esperto do que os outros jovens. Quando ele chegou no apartamento do Jeffrey, ele começou a fazer uma série de perguntas aleatórias que os outros jovens não costumavam fazer. Tipo, meu caro, que cheiro de gente é essa? Por que você tem tanto ácido clorídrico aqui no seu quarto? Enfim, ele começou a fazer uma série de perguntas aleatórias que começou a deixar o Jeffrey muito nervoso. Então o Jeffrey simplesmente respondeu pra ele: ah, é que eu limpo tijolos, por isso que tem tanto ácido clorídrico aqui no meu quarto. Nossa, meu Deus do céu, galera. Tem condição uma desculpinha tão esfarrapada como essa? Limpa tijolos? O Tracy chegou a acreditar no Jeffrey e quando ele se virou de costas para ver um aquário de peixes que tinha no quarto dele, o Jeffrey colocou um par de algemas nos braços do Tracy. Foi então que ele se perguntou: meu caro, por que você está me algemando? Depois de colocar as algemas nos braços do Tracy, o Jeffrey mostrou todo o show de horror que ele fazia com as suas vítimas, como os dos meninos que ele matou e conservava, as fotos dos meninos que ele tirava, enfim, ele mostrou absolutamente tudo que ele fazia. Foi então que o Tracy se tocou que ele tinha entrado no mato sem cachorro. Então ele pensou com ele mesmo: meu Deus, eu acho que vai dar ruim pra mim. Ou seja, ele se tocou realmente que ia dar ruim. O Tracy percebeu, inclusive, que tinha um tambor azul, aqueles de 215 litros, no quarto do Jeffrey, e que o cheiro de gente vinha exatamente daquele tambor. Então o Tracy chegou à conclusão de que se ele não pensasse logo em um plano para conseguir escapar, ele ia estar dentro daquele tambor em pouco tempo. Enquanto isso, o Jeffrey estava muito nervoso, pensando: meu Deus, ferrou, e agora o que eu faço? Então ele pegou uma faca, já com a intenção de matar o Tracy. Mas o Tracy, ele começou a conversar com o Jeffrey com toda a calma, com toda a tranquilidade do mundo, falando coisas do tipo: meu amigo, fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, tira essas algemas dos meus braços, eu prometo pra você que eu não vou fugir, eu vou ficar aqui com você. Tipo assim, tentando conquistar a confiança do Jeffrey. Porque ele se tocou de que a única forma dele conseguir sair vivo daquela casa era se ele conquistasse a confiança do Jeffrey. Só que o Jeffrey estava muito nervoso, balançando assim pra frente e pra trás, quase dando ataque. E teve um momento que ele colocou o ouvido no peito do Tracy pra escutar os batimentos dele e ele confirmou que ia o coração do Tracy. Como eu disse pra vocês, ele também era canibal e os órgãos das outras pessoas. O Tracy já estava decidido que quando o Jeffrey soltasse ele, ele ia pular da janela, mesmo que ele caísse no chão e morresse, mas que ele não ia morrer naquela casa e muito menos pelas mãos do Jeffrey Dahmer. Então ele pediu para ir no banheiro e o Jeffrey, no momento de distração, acabou permitindo e o Tracy conseguiu fugir. Mesmo com os pulsos algemados, ele conseguiu correr e encontrou 2 policiais. Ele contou para os policiais que o Jeffrey estava tentando matá-lo, mas que ele conseguiu fugir depois de pedir para ir no banheiro e que ele precisava que eles voltassem no apartamento com ele para poder prender esse homem. Os policiais então concordaram e, chegando no apartamento, eles encontraram partes dos corpos e cabeças na geladeira, no freezer e na chaleira do Jeffrey. Um dos policiais então falou pro outro: misericórdia, prende esse cara agora que ele é louco. O Jeffrey tentou fugir, mas ele não conseguiu. Os 2 policiais pegaram ele e o imobilizaram no chão. Então ele foi preso nesse dia. Ele chegou a ser diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico. Só que mesmo assim, ele foi condenado pelo júri à prisão perpétua, ou seja, prisão pro resto da vida. Durante o seu julgamento, o Jeffrey disse o seguinte: inclusive, galera, eu vou estar lendo aqui pra vocês as palavras que ele disse durante o julgamento dele, pra eu ter certeza que eu não vou errar nada, certo? Eu nunca quis liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim. Eu sabia que estava doente, ruim ou ambos.
Os médicos me informaram sobre minha doença e agora tenho um pouco de paz. Eu sei quanto dano eu causei. Eu me sinto muito mal pelo que fiz com aquelas famílias pobres. Bom, gente, diante dessas palavras do Jeffrey aqui, a gente pode chegar à conclusão de que ele sabia que era doente, já havia sido avisado pelos médicos e mesmo assim não quis se tratar, né? O Jeffrey foi condenado 16 vezes à pena de prisão perpétua e no dia 28 do mês de novembro do ano de 1994, ele foi espancado até a morte pelo Christopher Scarver, que era um colega de cela preso na instituição correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, certo? Contei aqui pra vocês a história do Jeffrey Dahmer, que foi, assim, na minha opinião, um dos piores serial killers que já existiu nos Estados Unidos, na América. Esse homem que fez todas essas atrocidades, que cometeu todos esses crimes bárbaros, ele realmente existiu, galera. Por mais difícil que seja de acreditar que esse homem realmente existiu, ele realmente existiu, certo? E ele fez tudo isso que eu contei pra vocês no vídeo. Como eu disse também, né, eu não citei todas as mortes dele, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, e o vídeo já fica grande, né, porque vídeos contando fatos, eu tento resumir o mínimo possível e contar a história da forma mais completa que eu consigo, certo? Mas assim, todas as mortes dele, todas essas 17 mortes dele foram todas dessa forma, ele fez o mesmo processo com cada uma das suas vítimas, e assim, eu acredito que a gente não consegue imaginar o terror que essas vítimas dele passaram, né, a angústia, assim, sabe, a dor que eles sentiram, acho que a gente não consegue imaginar, galera. E o único sobrevivente dele também, que foi o Tracy Edwards, eu acredito que a gente nunca vai conseguir imaginar o tamanho do trauma que ele sofreu, né? Assim, sobreviveu, mas com certeza ele ficou com muito medo, ele pensou que ia morrer, com certeza. E assim, eu acho que só mesmo as vítimas e os sobreviventes sabem como foi a sensação na hora. Mas assim, galera, esse homem, ele fez tudo isso. Tem pessoas que falam, né, algumas fontes de pesquisa também falam que ele, assim, tinha muitos problemas psicológicos, né, e que ele fez tudo isso, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. E já tem outras pessoas que acreditam que não, e algumas fontes de pesquisa que falam que o contrário também, que não, que ele realmente tinha total noção do que ele estava fazendo e que ele fazia por pura maldade. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários qual fonte de pesquisa, qual opinião das pessoas vocês acham que é a verdadeira, que realmente foi o que aconteceu, se ele realmente não sabia o que estava fazendo e fazia por conta dos problemas psicológicos que ele tinha e que ele não quis tratar, né, que os médicos mesmo informaram pra ele que ele tinha, ou se ele fazia por pura maldade e tinha total noção do que ele estava fazendo, certo? Podem deixar aí nos comentários qualquer opinião de vocês também, certo? O que vocês acham que tá bom no vídeo e não precisa mudar, o que vocês acham que precisa melhorar, certo? Podem deixar as críticas de vocês, porque críticas construtivas são muito bem-vindas, como eu sempre disse, certo? As desconstrutivas eu simplesmente vou estar deletando o comentário da pessoa e dando um bloqueio, certo? Eu espero realmente que vocês, assim, tenham gostado, em muitas aspas, né, porque não dá pra gostar de uma história desse tipo, como eu disse pra vocês também, né, vocês só assistam o vídeo do começo ao fim se vocês realmente tiverem coragem, certo? Se vocês não gostarem de nada semelhante, de nada que envolva o que aconteceu aqui nesse vídeo, vocês não precisam assistir, certo? E eu espero que vocês ajudem esse vídeo a fazer muito sucesso aqui no meu canal, certo? Porque esse vídeo foi um vídeo que ele deu trabalho pra fazer, foram muitos dias gravando, muitos dias editando, porque eu tive que silenciar muitas palavras aqui que eram pesadas, certo? Vocês que acompanharam o vídeo até o final vão ver que o vídeo, assim, tá com muitas palavras, muitas partes silenciadas, certo? E assim, eu espero que vocês ajudem esse vídeo a pegar mais de 100 visualizações, a pegar muitos likes, muitos comentários, igual todos pegaram, certo? Eu conto com vocês pra poder me ajudar a ser uma youtuber de muito sucesso aqui no meu canal, ok? Vou ver quais fotos eu vou poder estar deixando aqui no final, certo? Porque fotos do que ele fez eu não vou poder estar deixando, certo? Porque vão contra as diretrizes do YouTube, certo? Então eu vou ver quais fotos eu vou poder estar deixando aqui no final do vídeo, certo? Mas como eu disse pra vocês, as fotos que eu não puder estar deixando, vocês podem estar pesquisando o nome dele depois, tá bom? No Google, que vocês vão ter acesso a todas essas imagens que eu não vou poder estar deixando aqui, que vão contra as diretrizes, certo? Então é isso, meus docinhos. Eu conto muito com vocês pra poder me ajudar a ficar muito satisfeita com o rendimento, certo? O engajamento que esse vídeo vai ter, ok? Vou estar deixando o vídeo por aqui então. Um beijão e até a próxima. Fui!